Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Que alegria poder compartilhar da palavra, desse estudo do livro do profeta Oséias com você, meu irmão, minha irmã, aí que faz parte do Ministério das Universidades Renovadas. Deus te abençoe e te guarde e te faça prosperar na fidelidade no Senhor. Meu nome é Renato, sou da cidade diocese de Caratinga, aqui em Minas Gerais. Participo do grupo de oração Cristo Rei e eu venho partilhar com vocês hoje, contribuir nesse estudo que vocês estão fazendo com a passagem do livro do profeta Oséias, no capítulo 4, a partir do versículo 4, e nós vamos entrar no capítulo 5 até o versículo 7. O tema desse estudo é acusação contra os líderes de Israel. Irmão, queria primeiro trazer para você, assim, baseado na palavra do profeta Oséias, no capítulo 4, a partir do versículo 1, uma identificação dos problemas que tinha o povo de Israel, que faz com que o profeta Oséias então profetize naquele tempo. Primeiro nós vamos ver que existe uma falta de fidelidade com as pessoas, com a religião e com Deus, falta de amor entre as pessoas. O profeta Oséias tem um destaque muito grande que não existe conhecimento de Deus. E olha, a palavra de Deus, quando vai falar de conhecimento, não é apenas um mecanismo intelectual de saber sobre algo, de conhecer Deus, mas o conhecimento na Bíblia, ele faz parte, ele traz para nós, ele remonta um conhecer profundamente, um saber além, um saber mais. E o profeta Oséias identifica que esse é um dos grandes problemas lá do povo de Israel daquele tempo, tanto que ele vai dizer no versículo 6 do capítulo 4: o meu povo se perde por falta de conhecimento, o meu povo será destruído por falta de conhecimento. Ou seja, isso é algo muito sério, muito grave nos problemas de Israel. Eles também viviam um falso testemunho, viviam sob o domínio da mentira, do crime, do roubo, do adultério e da violência. Esses eram os problemas principais que existiam ali em Israel. E nesse texto que nós estamos estudando nesse momento com vocês, Oséias ele vai fazer uma denúncia explícita contra os líderes de Israel. Quem eram os líderes de Israel? Nós sabemos que imperava naquele tempo o regime da monarquia. Existiam os reis, alguns eram escolhidos por Deus, como Saul, como Davi, como Salomão, mas depois nós percebemos nesse sistema monárquico de Israel que há um desvio da vontade de Deus e o povo começa a escolher reis por conta própria, sem a consulta da vontade de Deus, mesmo porque há aquela divisão que nós sabemos do reino do norte, do reino do sul, e Oséias ele está profetizando principalmente para o reino do norte, cuja capital é Samaria, e que tinha naquele tempo o rei Jeroboão II. Mas os líderes principais de Israel naquele tempo, no âmbito espiritual, eram os sacerdotes. Aliás, quando Deus escolhe o primeiro rei, Saul, lá ainda no início do sistema monárquico em Israel, foi o sacerdote Samuel que faz a unção. Os sacerdotes, então, eles exerciam um papel importante, mas destacam-se nesse papel importante dos sacerdotes em Israel, no tempo de Oséias, o controle do templo, do santuário, daquele lugar de adoração. O sacerdote ele tinha por missão guardar a aliança de Deus com o povo, guardar a arca da aliança, guardar o santo dos santos.
Era ele que durante as festas litúrgicas de Israel, eles recebiam o povo sofrido, o povo carente, o povo miserável. Esse povo vinha até o santuário para adorar a Deus e para dar ali o seu sacrifício de expiação, fazer ali a sua purificação. Os leprosos, quando eram curados, eles iam até os sacerdotes. Enfim, eles tinham esse papel do culto, de preservar, de guardar a identidade espiritual de Israel. E para isso entra a segunda função principal deles, que eram ser ministros da palavra. Eram eles que relembravam ao rei, que relembravam ao povo, que relembravam a lei de Israel. Eles recordavam toda a Torá, toda aquela lei que Deus havia feito uma aliança com o seu povo ao sair do Egito. E o sacerdote, então, ele tem essa missão de instruir o povo, de guardar o povo. E nessa dupla missão de ser o homem do santuário, de ser o homem da palavra, eles eram então o mediador da bênção de Deus para o povo, e eram o mediador também da misericórdia de Deus com o povo, e eles eram o mediador da unção de Deus para principalmente os reis que eram ungidos ali por Deus. Mas vejam então, nessa missão principal, fica claro para nós nesse texto, e principalmente nesse texto que eu estou estudando com vocês, mas nos demais estudos também, que os sacerdotes, eles falham gravemente contra o Senhor, e isso leva o povo à destruição. A Samaria, ela vai ser tomada pelos inimigos, pelos pagãos, exatamente porque o povo ele se destrói. Olha, isso é muito grave. O meu povo será destruído por falta de conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Mas esse conhecimento ele é necessário para o povo, mas é o sacerdote que deve ensinar o povo. Mas o sacerdote então, ele começa a levar o povo para o caminho errado. Existem várias situações aqui, vários pecados, que os sacerdotes cometiam em relação ao culto, principalmente no culto de apresentar um sacrifício. Lá no livro de Levítico, no capítulo 7, versículo 7, Deus vai falar que tudo que é ofertado no altar, ou seja, o objeto da oferenda, que se for lá um animal, um boi, uma ovelha, uma novilha, isso pertence ao sacerdote. O que os sacerdotes então nesse tempo começam a fazer? Eles começam a defraudar a oferta do povo. Eles começam a tirar vantagem dos pecados do povo. Ou seja, eles que tinham o dever de instruir o povo para não pecar, eles então negligenciavam esse ensinamento para que o povo pecasse muito. E ao pecar muito, oferecia muito sacrifício, e eles então eles começavam a lucrar com o sacrifício do povo. Eles começavam a se alimentar. No versículo 8 dessa palavra vai dizer para nós que eles se alimentavam dos pecados do povo e anseiam por sua falta. Ou seja, quanto mais pecado, melhor. Quanto mais o povo estiver lascado, melhor para eles, pois eles vão lucrar mais. E esse pecado, ele desagrada a Deus. O culto foi se tornando uma idolatria e uma desordem completa por causa disso. O livro do profeta Malaquias, não estamos estudando, mas ele traz uma referência para nós, que os sacerdotes eles começam a oferecer a Deus sacrifícios impuros, animais impuros. O animal, para ser sacrificado, ser ofertado, ele tinha que ser um animal perfeito. Os sacerdotes eles pegavam um animal bom do povo, se apropriavam dele para si, para sua família, e sacrificavam animais defeituosos, que obviamente tinham um custo quase que zero para o povo de Israel, porque um animal cego, um animal coxo, não tinha valor. Mas eles então, Malaquias diz que eles ofertavam esses animais para Deus, e Deus se desagrada desse sacrifício,
pois eles estavam enganando a Deus. Eles também habitavam lá na terra de Canaã, estavam saindo do deserto, entrando na terra que mana leite e mel, na terra de Canaã, e lá uma terra pagã, uma terra que tem diversos deuses, diversas divindades pagãs, e eles então começam a fazer aliança política, aliança econômica, aliança até religiosa com esses povos pagãos, e começam então a banalizar o culto de adoração a Deus, que o profeta Oséias vai chegar a dizer: vocês estão sendo possuídos por um espírito de prostituição. O que é um espírito de prostituição? Nós sabemos que o espírito é aquilo que se move na pessoa, é aquele movimento que tem, dentro da pessoa. O homem que não tem movimento, que não tem o espírito, ele está morto, ele está desanimado. Então esse espírito de prostituição é um espírito que começa a se mover na sociedade de Israel a partir dos sacerdotes, e os reis que eram escolhidos por homens e não mais por Deus, eles começam a banalizar, eles começam a se prostituir. A palavra vai dizer isso, que esse pecado da idolatria, ele é a prostituição, é como uma mulher que se prostitui. Como o próprio Oséias, vocês já viram nos estudos que a mulher de Oséias se prostituiu. Então esse pecado, Oséias começa como um pano de fundo de toda a sua profecia, é exatamente essa prostituição espiritual. Não é apenas algo físico, mas é algo espiritual. Eles começam a adorar falsos deuses, começam a fazer rebeldia começam a fazer rebeldia, que Deus vai falar com ele: vocês se tornaram como uma novilha indomável, como um animal selvagem que não me conhecem mais. E esse conhecimento no sentido de experimentar o Deus que é amor, o Deus que é misericórdia, e eles se afastam disso. E lá no capítulo 5, Deus então vai fazer uma advertência: ouvi, ó sacerdotes, ouvi, atende, casa de Israel, escuta, casa do rei. Ou seja, Deus chama a atenção de todos. Deus, ele começa a anunciar através de Oséias toda a denúncia do que estava para acontecer. E ele chega a dizer de tão grave que era aquela idolatria, aquela prostituição, que ele fala no capítulo 5, versículo 4: suas obras não lhe permitem voltar para o seu Deus, pois um espírito de prostituição está em seu seio, e eles não conhecem a Yahvé. Eu poderia resumir essa acusação contra os líderes de Israel com esse versículo: eles estavam se movendo dentro deles um espírito de prostituição, uma forma de se relacionar com outros deuses, e eles não tinham conhecimento do Senhor, eles não conheciam a Deus. E essa missão de conhecer, apesar de ter os sacerdotes ao negligenciar o conhecimento, o povo todo é levado à destruição. Por isso que o profeta Oséias diz: o meu povo se perde por falta de conhecimento. E esse conhecimento era missão dos sacerdotes. Irmão, nosso tempo não é muito nesse estudo, então eu queria chamar a sua atenção, a minha atenção, para a situação. Nós somos batizados, somos reis, sacerdotes e profetas. Ou seja, quando a palavra de Deus chama a atenção dos reis, dos sacerdotes, dos profetas, nós nos incluímos nisso aí, porque nós também temos uma missão na Renovação Carismática Católica, de levar o conhecimento de Deus para o nosso povo, não apenas o conhecimento intelectual, mas de uma experiência com o Deus amor, com o Deus misericórdia, com o Deus bondade. Se você, na sua missão aí, no seu grupo de oração universitário, ou no meu grupo de oração da paróquia, eu não levar o meu povo para o conhecimento de Deus, eu também estarei sendo causa de destruição da obra de Deus. Que o Espírito Santo repouse sobre nós e nos dê a visão espiritual de que é preciso se arrepender dos pecados e voltar para o Deus verdadeiro de todo o coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.